A maioria dos traders acredita que os grandes operadores possuem algum tipo de informação privilegiada, uma leitura superior ou uma estratégia extremamente avançada que o restante do mercado ainda não conhece. Essa ideia parece lógica no começo, principalmente para quem está entrando no trading e ainda associa consistência apenas ao lado técnico da operação. Porém, conforme o tempo passa, muitos percebem algo desconfortável. O problema raramente está apenas na análise. Existe uma quantidade enorme de traders que já entendem padrões, contexto, gerenciamento de risco e leitura gráfica em um nível suficientemente bom para serem lucrativos. Ainda assim, continuam perdendo dinheiro de maneira repetitiva. Isso acontece porque o verdadeiro conflito começa quando a pressão emocional entra em cena e transforma completamente a forma como decisões são tomadas. Pequenas dores psicológicas conseguem alterar toda a execução de um operador. O medo de perder faz o trader sair cedo demais. A ansiedade faz entrar antes da hora. A necessidade de recuperar dinheiro destrói o gerenciamento de risco. A esperança impede que um stop seja aceito rapidamente. Em poucos minutos, alguém que parecia racional começa a agir de maneira totalmente impulsiva. É justamente nesse ponto que surge a separação entre traders comuns e traders realmente consistentes. A diferença não aparece apenas na estratégia utilizada, ela aparece na capacidade de suportar desconforto emocional sem perder clareza mental. O mercado pressiona emoções o tempo inteiro, e a maioria das pessoas passa a vida tentando evitar qualquer sensação desconfortável. O problema é que o trading frequentemente recompensa exatamente quem consegue permanecer lúcido enquanto sente pressão. Então, fique até o final do vídeo para entender qual é a dor psicológica que destrói a maioria dos traders antes mesmo que eles tenham a chance de desenvolver consistência. Porque quando você compreende como o desconforto afeta suas decisões, começa a perceber que sobreviver ao mercado exige muito mais maturidade emocional do que simplesmente encontrar uma boa estratégia. Antes de existir qualquer estratégia, qualquer leitura gráfica ou qualquer gerenciamento de risco, existe um fator muito mais profundo influenciando as decisões do trader. O cérebro humano foi desenvolvido para sobreviver, e sobreviver significa evitar ameaça, reduzir dor e buscar segurança constantemente. Esse instinto funcionou durante milhares de anos para proteger o ser humano de perigos reais, mas dentro do mercado financeiro, ele frequentemente se transforma em um problema. Toda vez que dinheiro está em risco, o cérebro interpreta aquela situação como uma possível ameaça. Mesmo que racionalmente o trader saiba que faz parte do jogo perder algumas operações, emocionalmente o corpo reage de outra forma. O coração acelera, a tensão aumenta, surge a necessidade de proteger capital imediatamente. O desconforto psicológico começa a pressionar cada decisão. É por isso que tantas pessoas movem o stop, encerram operações cedo demais ou entram impulsivamente, tentando evitar a sensação desconfortável da incerteza. O cérebro busca conforto o tempo inteiro. Ele quer segurança, previsibilidade e alívio emocional rápido. O problema é que o mercado raramente entrega isso de forma constante. No trading, muitas vezes o operador precisa agir contra aquilo que seu instinto natural pede. Precisa aceitar pequenas perdas sem desespero. Precisa suportar operações abertas sem buscar alívio imediato. Precisa permanecer racional, mesmo quando existe medo circulando dentro da própria mente. Essa é uma das partes mais difíceis de aceitar. O mercado frequentemente recompensa justamente quem consegue tolerar desconforto emocional sem perder clareza operacional. Enquanto a maioria tenta fugir da pressão psicológica, os operadores mais consistentes aprendem a permanecer estáveis dentro dela. Uma das dores psicológicas mais difíceis dentro do trading não é perder dinheiro, é aceitar rapidamente que a própria análise estava errada. Para muitos traders, o stop não representa apenas uma perda financeira. Ele representa um ataque direto ao ego, à inteligência e à necessidade de estar certo diante do mercado. É exatamente por isso
que tantas pessoas resistem em encerrar operações negativas no momento correto. O trader vê o preço indo contra sua entrada, mas continua procurando argumentos para permanecer posicionado. Ele aumenta a esperança conforme a situação piora. Cada candle passa a ser interpretado não de forma racional, mas emocional. A análise deixa de ser técnica e começa a se transformar em torcida. Nesse estágio, o operador já não está mais reagindo ao mercado como ele realmente é. Ele está tentando defender a própria opinião. O problema é que o mercado não recompensa apego emocional. Ele não se importa com convicção emocional, nem com o quanto alguém acredita estar certo. Muitos traders conseguem aceitar pequenos lucros rapidamente, mas não conseguem aceitar pequenos prejuízos com a mesma velocidade. Existe uma necessidade quase compulsiva de provar que a entrada fazia sentido, e quanto maior o apego à análise, maior tende a ser a dificuldade de executar o stop com clareza. O resultado disso costuma ser destrutivo. Uma perda pequena, totalmente administrável, começa a crescer apenas porque o trader se recusa emocionalmente a admitir que aquela leitura não funcionou. A esperança substitui a objetividade. O plano deixa de ser seguido. O gerenciamento de risco desaparece. O mais curioso é que muitos traders preferem perder uma quantia muito maior de dinheiro do que aceitar rapidamente que estavam errados, porque, psicologicamente, admitir o erro exige maturidade emocional, exige separar identidade pessoal de resultado operacional. E essa separação é extremamente difícil para quem ainda transforma cada trade em uma validação pessoal. Muitos traders acreditam que o sofrimento psicológico aparece apenas durante as perdas, mas uma das maiores pressões emocionais do mercado surge justamente quando a operação começa a dar certo. No momento em que o trade entra no lucro, uma nova tensão começa a dominar a mente do operador. O medo deixa de ser perder dinheiro e passa a ser devolver aquilo que acabou de ganhar. É nesse ponto que a ansiedade começa a interferir diretamente na execução. O trader observa cada pequena retração como se fosse uma ameaça imediata ao lucro conquistado. A operação continua saudável dentro do contexto da análise, mas emocionalmente ele já não consegue sustentar a posição com clareza. Surge uma necessidade intensa de realizar cedo demais apenas para sentir alívio psicológico. Esse comportamento parece proteção, mas muitas vezes representa incapacidade de suportar incerteza mesmo durante operações positivas. O trader quer eliminar rapidamente qualquer possibilidade de dor emocional. Ele prefere garantir um lucro pequeno e imediato do que permanecer exposto ao desconforto de deixar a operação desenvolver. O problema é que grandes movimentos raramente acontecem de forma linear e confortável. O mercado oscila, corrige, testa emocionalmente quem está posicionado. Traders emocionalmente apressados dificilmente conseguem permanecer tempo suficiente dentro de operações realmente grandes, porque o próprio lucro começa a gerar pressão interna. Existe uma diferença enorme entre analisar corretamente e conseguir sustentar emocionalmente uma posição vencedora. Muitos operadores conseguem entrar bem, mas não conseguem permanecer bem. A ansiedade destrói aquilo que a análise construiu. Os traders mais consistentes entendem que operações excepcionais exigem tolerância psicológica acima da média. Eles aceitam que parte do lucro flutuante irá oscilar antes de um movimento maior acontecer. Essa aceitação reduz a necessidade desesperada de controlar cada pequena movimentação do preço. No fim, capturar grandes movimentos exige algo que vai muito além da leitura técnica. Exige maturidade emocional para suportar a pressão de continuar posicionado enquanto a mente pede, o tempo inteiro, para sair cedo e transformar a ansiedade em alívio imediato. Existe uma parte do trading que quase ninguém mostra porque ela não parece interessante, emocionante ou impressionante. A consistência raramente nasce de momentos intensos. Ela nasce da capacidade de repetir o mesmo processo diariamente, sem precisar de estímulo emocional constante para continuar executando corretamente. O problema é que o cérebro humano busca novidade.
excitação e recompensa rápida. Por isso, muitos traders entram no mercado esperando adrenalina, movimento e ação contínua. Eles querem sentir que estão participando de algo intenso o tempo inteiro. Porém, conforme um operador amadurece, ele começa a perceber que o trading profissional funciona de maneira completamente diferente. Na maior parte do tempo, consistência significa executar tarefas repetitivas com disciplina quase mecânica. Significa analisar o mercado da mesma forma todos os dias. Respeitar gerenciamento de risco, mesmo quando surge vontade de aumentar a mão, e continuar seguindo critérios claros, mesmo depois de várias operações parecidas. Essa repetição desgasta emocionalmente quem ainda depende de motivação para agir corretamente. Existe também a monotonia operacional, algo que muitos iniciantes não suportam por muito tempo. Esperar pacientemente pelo setup certo, deixar operações passarem sem participar e evitar entradas impulsivas cria uma sensação de tédio que incomoda profundamente quem ainda associa trading com excitação constante. Por isso, tantos operadores sabotam o próprio resultado, tentando criar ação onde não existe oportunidade real. O trader profissional entende que fazer o necessário importa mais do que fazer o emocionante. Em muitos dias, operar corretamente não gera nenhuma sensação forte. Não existe euforia, não existe empolgação e não existe aquela descarga emocional que o iniciante procura inconscientemente. Existe apenas execução consistente. Trading profissional muitas vezes parece entediante para quem ainda busca adrenalina. E justamente por isso, tão poucas pessoas conseguem sustentar resultados no longo prazo. Existe um momento no trading em que o problema deixa de ser apenas financeiro e começa a se tornar emocionalmente pesado. Esse momento acontece durante o drawdown, quando as perdas começam a se acumular e a confiança do trader passa a ser pressionada diariamente. No início, muitos conseguem lidar relativamente bem com um stop isolado. O verdadeiro desafio aparece quando os resultados negativos continuam vindo mesmo após tentativas sinceras de fazer tudo corretamente. Conforme os stops consecutivos aumentam, uma sensação de incapacidade começa a surgir lentamente dentro da mente do operador. O trader passa a questionar sua leitura, seu operacional e até mesmo sua capacidade de alcançar consistência algum dia. Aquilo que antes parecia claro começa a gerar dúvida. A confiança diminui e cada nova entrada passa a carregar um peso emocional muito maior. Nesse estado, o medo de continuar executando começa a crescer. O operador já não sente apenas receio de perder dinheiro, ele sente receio de confirmar a própria insegurança mais uma vez. Cada clique parece mais difícil do que o anterior, porque emocionalmente existe a sensação de que outra perda pode destruir completamente o pouco de confiança que ainda resta. Ao mesmo tempo, surge uma pressão interna extremamente perigosa para recuperar rapidamente aquilo que foi perdido. O trader começa a acreditar que precisa compensar o drawdown o quanto antes para voltar a se sentir bem consigo mesmo. E é justamente aí que muitos operadores destroem meses de trabalho em poucos dias. A ansiedade substitui a clareza. O gerenciamento de risco começa a ser ignorado. Operações impulsivas passam a parecer justificáveis emocionalmente. O problema é que o drawdown não testa apenas a estratégia do trader. Ele testa principalmente sua estabilidade mental, porque qualquer pessoa consegue seguir um plano quando tudo está funcionando bem. O verdadeiro teste psicológico do trader começa quando as perdas continuam vindo e, ainda assim, ele precisa manter disciplina, racionalidade e controle emocional suficiente para continuar executando corretamente. A maioria das pessoas entra no mercado buscando uma sensação constante de segurança emocional. Elas procuram confirmações o tempo inteiro porque acreditam que operar bem significa sentir certeza antes de executar qualquer decisão. O problema é que o mercado raramente oferece esse tipo de conforto. Quanto mais alguém tenta eliminar completamente a dúvida e a pressão emocional, mais acaba se tornando dependente de validação para agir. Esse comportamento
cria um ciclo extremamente perigoso. O trader espera confirmações excessivas para entrar em uma operação e, quando finalmente entra, já está emocionalmente atrasado. Em outros momentos, a ansiedade de perder uma oportunidade faz com que execute operações impulsivas apenas para aliviar a tensão interna de estar parado. Em ambos os casos, a decisão deixa de nascer da clareza e passa a nascer da necessidade emocional de se sentir seguro. Traders comuns normalmente evitam qualquer sensação desconfortável. Eles evitam aceitar perdas rapidamente. Evitam ficar fora do mercado quando não há cenário claro. Evitam sustentar posições quando a pressão psicológica aumenta. O foco deles não está em executar corretamente. O foco está em tentar se sentir bem o tempo inteiro. O profissional desenvolve uma postura completamente diferente. Ele entende que desconforto emocional faz parte da atividade e que clareza mental não depende da ausência de pressão. Mesmo sentindo ansiedade, incerteza ou medo, ele continua seguindo o processo com disciplina. A prioridade deixa de ser conforto emocional e passa a ser execução consistente. Essa é uma diferença extremamente importante porque o mercado raramente recompensa quem busca se sentir confortável o tempo inteiro. Muitas vezes, as melhores decisões parecem desconfortáveis no momento em que precisam ser tomadas. Permanecer fora do mercado exige desconforto. Aceitar um stop exige desconforto. Segurar uma posição vencedora também exige desconforto. No fim, clareza não significa ausência de pressão psicológica. Clareza significa conseguir agir corretamente, mesmo enquanto a pressão existe. Existe uma dor psicológica no trading que quase ninguém comenta com profundidade: a dor de esperar. Muitos traders acreditam que o sofrimento aparece apenas durante perdas ou grandes oscilações emocionais, mas uma das pressões mais difíceis de suportar é permanecer parado enquanto nada acontece. O cérebro humano sente necessidade de ação constante. Quando o mercado está aberto, surge a sensação de que algo precisa ser feito. O trader começa a olhar gráficos repetidamente, procurando sinais em qualquer movimento pequeno, como se ficar fora do mercado fosse desperdiçar oportunidades importantes. Aos poucos, a paciência começa a gerar ansiedade. É exatamente nesse ponto que muitos operadores entram em overtrading. Não porque encontraram operações extraordinárias, mas porque não suportaram o desconforto psicológico de esperar o cenário correto aparecer. A necessidade de participar começa a substituir a necessidade de executar bem. A sensação de estar perdendo oportunidades também intensifica esse comportamento. O trader vê movimentos acontecendo sem ele e imediatamente começa a sentir arrependimento, mesmo quando aquela entrada nem fazia parte do seu plano original. A mente cria a impressão de que sempre existe dinheiro sendo deixado na mesa, e isso faz com que decisões impulsivas pareçam justificáveis emocionalmente. O problema é que o mercado recompensa clareza, não urgência. Quanto maior a necessidade emocional de operar, menor costuma ser a qualidade das decisões. O operador deixa de agir com neutralidade e passa a buscar alívio psicológico através da ação constante. Os traders mais consistentes entendem algo que a maioria demora anos para aceitar. Permanecer neutro também faz parte da execução profissional. Esperar não é ausência de trabalho. Esperar é controle emocional aplicado em tempo real. Muitas vezes, o melhor trade do dia é justamente aquele que nunca foi aberto. Muitos traders não perdem apenas por operar mal. Eles perdem porque não suportam esperar o suficiente para operar bem. Existe um conflito extremamente profundo dentro do trading que poucas pessoas conseguem aceitar completamente. O operador consistente precisa agir de maneira oposta àquilo que o cérebro naturalmente deseja fazer sob pressão. E esse talvez seja um dos maiores desafios psicológicos do mercado financeiro. O cérebro humano foi desenvolvido para buscar proteção imediata diante de qualquer ameaça. Quando algo parece perigoso, a tendência natural é evitar desconforto rapidamente. No trading, porém, essa lógica frequentemente produz exatamente os comportamentos que levam ao prejuízo.
Quando uma operação começa a dar errado, o instinto tenta proteger o ego e o dinheiro ao mesmo tempo. O trader sente dificuldade para aceitar o stop, porque admitir a perda gera desconforto emocional. Então ele segura a posição além do ponto planejado, aumenta risco ou cria justificativas para continuar dentro da operação. Em vez de agir racionalmente, ele começa a negociar com a própria esperança. Por outro lado, quando uma operação começa a dar lucro, o cérebro ativa outro tipo de pressão emocional. Surge o medo de devolver o ganho que acabou de aparecer na tela. O trader sente necessidade de realizar rapidamente para transformar aquele lucro em sensação de segurança. Muitas vezes, ele encerra uma posição vencedora cedo demais apenas para aliviar a ansiedade momentânea. Perceba a contradição. O operador emocional corta rapidamente aquilo que deveria deixar correr e segura justamente aquilo que deveria encerrar sem hesitação. Esse comportamento parece irracional quando analisado friamente, mas durante a pressão do mercado ele se torna extremamente comum. É por isso que permanecer racional sob pressão exige treinamento mental constante. O trader consistente aprende a reconhecer impulsos emocionais sem obedecer automaticamente a eles. Ele entende que sentir medo, ansiedade ou dúvida faz parte do processo, mas também entende que essas emoções não podem assumir controle das decisões. Com o tempo, operar bem passa a depender menos de inteligência técnica e muito mais da capacidade de agir corretamente, mesmo quando o cérebro pede exatamente o contrário. O operador maduro aceita pequenas perdas rapidamente, respeita o plano e permite que operações positivas tenham espaço para se desenvolver. No fim, o trader consistente aprende algo que transforma completamente sua relação com o mercado. A verdadeira evolução acontece quando ele desenvolve capacidade de agir contra os próprios impulsos naturais sem perder clareza mental durante a pressão. Depois de um certo tempo no mercado, muitos traders começam a perceber que a diferença entre operadores comuns e operadores realmente consistentes raramente está apenas na estratégia utilizada. Em muitos casos, ambos enxergam contextos parecidos, utilizam conceitos semelhantes e possuem acesso às mesmas informações. O que muda de verdade é a forma como cada um reage quando a pressão emocional começa a aumentar. O trader comum geralmente busca conforto emocional o tempo inteiro. Ele quer certeza antes de entrar, quer validação imediata depois da entrada, quer evitar perdas rápidas e quer sentir segurança constante durante toda a operação. O problema é que o mercado dificilmente entrega esse tipo de estabilidade psicológica. Quem depende de conforto para executar acaba se tornando emocionalmente vulnerável em praticamente qualquer cenário de pressão. Já o trader consistente desenvolve algo muito mais valioso do que confiança excessiva. Ele desenvolve tolerância emocional. Isso significa que ele aprende a continuar racional, mesmo sentindo desconforto. Ele aceita a presença da dúvida sem transformar isso em impulsividade. Aceita o risco sem perder clareza. Aceita a perda sem transformar cada stop em um ataque pessoal contra a sua capacidade. Essa resistência psicológica muda completamente a forma como decisões são tomadas. Enquanto muitos entram em colapso emocional após algumas operações negativas, o operador maduro mantém o mesmo processo, a mesma disciplina e o mesmo nível de lucidez. Ele entende que consistência não nasce da ausência de pressão. Ela nasce da capacidade de continuar executando corretamente enquanto a pressão existe. No fim, a diferença raramente está apenas na estratégia. Ela aparece na capacidade de continuar lúcido enquanto o mercado pressiona emocionalmente cada decisão. O trader rico não é necessariamente aquele que sente menos medo, menos ansiedade ou menos desconforto. Ele é aquele que aprendeu a não permitir que essas emoções assumam o controle da sua execução. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Tom Hogarth, extraídos do livro O Melhor Perdedor Vence. É um conteúdo rico e refinado,
feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio de reprogramação mental para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.